Um cidadão disse que João escreveu o Apocalipse sem que houvesse caneta na sua mão. Ele diz que João traduziu os trovões porque era filho do trovão e que ele sabia o que o trovão estava dizendo por esse motivo. Observe esse trecho do vídeo e logo em seguida eu vou comentar isso aqui, biblicamente falando, para que nós não sejamos enganados, que a igreja do Senhor possa estar com os olhos abertos e atentos. Só Deus que faz isso. Digo o quê? Um homem escreveu um livro numa ilha, sem caneta. Você assiste um filme que eles fizeram, tava lá João na ilha com uma mesa, um pergaminho e uma pena. De onde você tirou isso? Fala assim, tinha que ser João mesmo. Pergunte por quê? Porque ele era chamado de Boanerges, filho do trovão. E tem uma hora no Apocalipse que Jesus deu pra João e fala assim, João escreve. Aí João escreve o quê? O que diz o trovão. Agora João entende o trovão. Mas tinha que ser ele mesmo, diga por quê? Ele não é filho do trovão. Mas Deus deu uma capacidade pra esse homem, que era assim, ó. Era e ele, quem mais, Senhor? Trovão. Então quando você ouvir um trovão, diga o quê? Para de correr pra debaixo da cama. Tô falando sério, a partir de hoje, quando você ouvir um trovão, você fala, Senhor. Segundo a palavra desse senhor, desse irmão, ele diz que João conseguia entender a linguagem dos trovões porque Jesus o chamou de filho do trovão. Parece poderoso, mas existe um problema. Essa ideia não está na Bíblia. E o próprio Apocalipse destrói essa pífia interpretação. Primeiro observe, o que significa filho do trovão? Você sabe? Se não, vem cá. Marcos 3,17 diz: a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Observe, Jesus chamou dois homens de filhos do trovão, Tiago e João. Agora, mostre na Bíblia onde filho do trovão significa aquele que entende a linguagem dos trovões. Você não vai encontrar, não existe isso na Bíblia, nenhuma parte da Escritura. E Lucas 9,54 ajuda a entender o temperamento dos dois. Eles quiseram mandar fogo do céu contra os samaritanos. Observe, meu amigo, que transformar apelido em uma suposta capacidade sobrenatural de interpretar trovões é acrescentar ao texto aquilo que o texto não diz e nunca pretendeu dizer. Segundo, Apocalipse capítulo 10 destrói a teoria de uma forma muito simples. Aqui está a prova mais forte. Observe. Apocalipse 10, 3 e 4 diz que João ouviu 7 trovões. E João diz: eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu dizendo: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. Preste atenção. João, ouviu. João entendeu que os trovões falaram alguma coisa. Isso é fato. João começou a escrever. Mas Deus mandou: não escreva. Então dizer que João tinha uma capacidade especial de traduzir trovões e registrar suas mensagens é contradizer o próprio episódio, meu amigo. É quase assim. João entende trovões. Apocalipse responde: então, não escreva o que eles disseram. A interpretação tropeça justamente no versículo que deveria sustentá-la, meu amigo. Terceiro ponto. João não tinha caneta. Também foi afirmado que João estava em Patmos, sem caneta. Pergunta simples. Onde Apocalipse diz que João estava sem instrumentos de escrita? Onde é que está escrito isso no texto? O texto simplesmente não diz. Pelo contrário, Jesus ordena a João, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. O que vês, escreve-o no livro. E Apocalipse 1, 19. Escreve, pois, as coisas que viste. Poxa, como é que ele escreveu isso? A responsabilidade de registrar a revelação foi dada a João, meu amigo. E não a um trovão. Não a uma caneta celestial. A João. Para concluirmos, de uma forma simples, para que você possa compreender. Então vamos ficar com o que a Bíblia realmente diz. João era chamado filho do trovão? Sim, isso é legítimo, está escrito. Isso significa que ele traduzia trovões? Não há um único versículo dizendo isso. João ouviu 7 trovões? Sim, ouviu. Ele escreveu suas palavras? Não, Deus mandou que não escrevesse. João estava sem caneta? A Bíblia não diz. Simplesmente não diz. E uma regra precisa ficar muito clara aqui. Quando a Bíblia diz escreve, não podemos inventar que Deus escreveu por ele. Quando a Bíblia diz não escrevas, não podemos transformar isso em João escreveu. Isso seria contraditório. Isso não é profundidade bíblica. Isso se chama outra coisa. É ir além do que está escrito. Simplesmente isso. Não ultrapasseis o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Simplesmente isso. Meu amigo, me ajude, vaza. Ei, tu gostou dessa explicação? Ei, me segue. E aproveita e me ajuda, vaza.